Então, na pregação, Deus nos deu uma palavra de que os profetas de Baal estavam caindo, certo? Torre de oração precisa justamente entrar na brecha para que, de fato, o governo de Baal possa cair em nossas vidas, em nosso Brasil, em nossas cidades. E como eu falei que, segundo a realidade do povo cananeu, Baal era o Deus da fertilidade, da tempestade, da chuva, e o profeta desafia eles a fazer aquilo, a orar ao Deus deles, que era próprio deles fazerem isso, e naturalmente ia acontecer a chuva, só que naquele dia não choveu. E aí ele ia depois, clama dos altos céus e vem fogo, não é isso? Vocês conhecem a passagem? Que até a água é embrasada pelo fogo, só que vem Jezabel atrás dele, e ele foge para a montanha. E lá na montanha, Deus se aparece de várias formas. Vem como um vento que fez um terremoto. Ele procurou, ele encontrou Deus ali no vento, no terremoto? Sim ou não? Encontrou no fogo? Encontrou aonde? Na brisa suave, para demonstrar que todas aquelas realidades que foram apresentadas no livro de 1 Reis, capítulo 19, era a representação de Baal. Por isso que ele não encontrou Deus, e Deus se apresentou na brisa suave para demonstrar agora que não é da forma como agia anteriormente no meio dele, segundo Deus Baal, e agora ele age como quer. A gente pega essa passagem, muitas vezes critica, as pessoas nos criticam do movimento carismático, da corrente de graça, vocês são muito barulhentos. Elias encontrou Deus na brisa, mas não sabe o significado da passagem. Tem nada a ver de você ser barulhento ou você não ser barulhento. E aí nós precisamos que, de fato, diante dessa realidade, todas as situações que acontecem, que pode ser agitações, são agitações no mundo espiritual, age-se de várias formas, a gente precisa identificar como que o nosso Deus está agindo. Por isso que a torre de oração é fundamental para aguçar o quê? A escuta profética. Entenderam? Agora, Jesus vai dizer que o vento sopra onde quer. Ouve-lhes os ruídos, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E em Pentecostes veio como vento, soprou-se o vento que? Impetuoso. Então em Pentecostes quis fazer o barulho, até mesmo para atingir o povo que estava fora do cenáculo, para que eles pudessem acreditar na manifestação de Deus daquilo que estava acontecendo. O que nós queremos dizer com isso é que Deus se manifesta da maneira dele e não da nossa maneira. Pode ser com o vento impetuoso, ou pode ser na brisa, pode ser na água, ou pode ser no fogo. E aí a gente dando continuidade ao tema de torre de oração, nós aqui vamos falar sobre demarcação de território e pincelar um pouco de realidade de demônios territoriais. O que acontece? A torre de oração. Quando nós fazemos a torre de oração, nós pedimos que se reúna 2 a 3 pessoas. 2 a 3 pessoas que estão angustiadas. Aquilo que Moisés disse. Está acontecendo várias realidades no seu bairro, na sua cidade. Deus vai gritar onde? Na igreja. Para que os profetas sejam levantados em favor daquela realidade. É o que está acontecendo conosco, uma inquietação, uma angústia. E aí nós nos reunimos com 2 ou 3 pessoas na nossa casa. Se o padre permitir, na Capela do Santíssimo. Tem grupos que, como a Missão Rio de Deus, eles fazem nas praças. Eles fazem a torre de oração na praça e acabam fazendo também um clamor pelo bairro, pela cidade, e evangelizam também as pessoas que passam ali. Então cada um vai perceber a estratégia do Espírito. E até mesmo antes de definir onde vai ser, se reúna e escuta a Deus qual é a estratégia que Ele quer. Porque tem grupos que é para ficar escondido e ninguém saber, orar no secreto. Tem outros que vão poder fazer um cartaz divulgando para as pessoas. Venham fazer parte da torre de oração que nós vamos clamar pela cidade. Então nós não podemos ficar imitando o outro. Se o grupo fez uma arte, louvado seja Deus, Deus o inspirou. Será que separa o seu grupo? De repente o seu grupo vai ficar ali escondido, na batalha, orando por realidades ali concretas da sua cidade. Então por isso que o primeiro encontro que nós devemos fazer é escutar a estratégia de Deus. Amém? Pegaram aí?
Temos que reunir quantas pessoas no mínimo? E aí nós temos que fazer uma reunião de oração para ouvir o quê? A estratégia de Deus para a nossa torre. E aí, outra coisa, a torre é semanal, é quinzenal ou mensal? Depende da disponibilidade de cada um de nós. Depende da urgência do Espírito também para aquela cidade. Agora, se o teu grupo de oração, você faz a escuta profética, aí da escuta profética Deus dá várias moções e é tirado um alinhamento. Por exemplo, é necessário ir na Câmara dos Vereadores e fazer um clamor, uma oração ali na madrugada sem ninguém ver. Deu aquela moção. Se vocês não cumprirem aquela moção, ir para a torre de novo na outra semana, Deus vai dar outro direcionamento, vai embolar tudo. E tem grupo que se busca, por exemplo, lá em Seropédica, lá com o Padre Fábio, a torre de oração que a gente vai lá junto com ele, ela é mensal. Por que ela é mensal? Toda primeira sexta-feira. Por quê? Porque a todo momento a gente faz a escuta profética, a intercessão profética e o alinhamento para a paróquia em vista da cidade. Então o que a gente faz? Na primeira sexta que se reúne, Deus fala conosco e a gente tenta colocar em prática ao longo daquele mês, entenderam? Aconteceu de uma vez, eu falei ontem, que de uma confissão, né, que o pessoal tinha que fazer confissão, a outra foi que tinha que fazer adoração. O que aconteceu? Durante a semana, pelo menos uma vez na semana, os fiéis deveriam fazer 1 hora de adoração no sacrário. Então esse foi o mover de Deus para aquela paróquia, as pessoas começaram a frequentar mais o sacrário, em vista de orar pelo avivamento da cidade de Seropédica. O outro alinhamento foi que nós deveríamos ir para uma cidade que se chama Cabral, para fazer uma evangelização lá, que tinha uma capela que só iam 2, 3 pessoas na missa. E aí naquele momento nós nos reunimos, fomos com cerca de 60 pessoas, 50 pessoas, e fizemos uma evangelização porta a porta. Batemos nas casas, fomos nos bares, começamos a orar e chamamos algumas pessoas para fazer adoração na capela de Santa Missa. E a Santa Missa teve a presença de quase 15 pessoas naquela evangelização, e agora nós vamos voltar lá. Então, se nós buscamos uma realidade dessa, não dá para fazer menos semanal, perceberam? Agora, se o teu grupo se reúne para orar pelo avivamento, orar pelas pessoas, se reunir em prol de uma oração, de não buscar algo concreto de um alinhamento, você pode se reunir semanalmente. Badu, mas toda semana a gente consegue colocar em prática, então você pode reunir semanalmente. Badu, a gente viu que é melhor quinzenalmente, então fica a critério do grupo. Perceberam isso? Entenderam? Então a gente não determina o tempo, pode ser semanal, pode ser quinzenal ou pode ser mensal, só ficar atento a isso. O Tiago, pelo menos uma vez por mês, isso daí pelo menos a gente pede isso uma vez por mês. O Tiago Dutra, ontem ele pegou o microfone e trouxe uma palavra sobre Nossa Senhora aqui, a gente teve um grande clamor. Ele veio pedir ajuda sobre a torre de oração lá na cidade dele. Eles estavam fazendo toda semana e eles viram que não estavam conseguindo pegar um alinhamento. E aí eu falei para eles, por quê? Eu falei para eles para fazer quinzenal ou mensal, porque toda hora eles buscavam o alinhamento de Deus, então não tinha tempo hábil de se cumprir. Como que eu vou reunir todo mundo para ir na Câmara Municipal? Como que eu vou talvez reunir todo mundo para fazer uma evangelização no lugar que a gente precisa de tempo, às vezes precisa de investimento, às vezes precisa de panfleto para divulgar as pessoas que a gente vai fazer uma evangelização, às vezes a gente precisa contar com outro grupo. Então tem toda uma logística de estratégia que a gente precisa ter tempo hábil para fazer isso. Aí ontem ele falou comigo que agora está fluindo melhor a torre de oração, porque eles estão fazendo quinzenalmente, estão conseguindo ouvir aquilo que é de Deus. Então, primeiro momento, por que eu estou falando isso? Porque ele está gerando várias dúvidas das pessoas querendo saber como que monta o grupo, a torre de oração. Estão conseguindo pegar, gente? Sim ou não? Sim. Está dando para entender? E aí sobre a questão da demarcação do território. Por exemplo, nós lá em Anchieta, nós fazemos a nossa torre na nossa casa, onde a gente faz primeira segunda-feira mensal, primeira segunda, ora-se cerca de 1 hora, e depois o padre vem celebrar a missa. Só que o padre leva, antes de começar o Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele faz cerca de 30 a 40 minutos de oração,
dando continuidade à torre de oração, então a gente vai pegando um mover profético ali. O que eu pedi para um dos missionários da comunidade? Fazer um mapeamento, a mancha negra do nosso bairro, da nossa região. O que é isso? A mancha de violência. E aí nós conseguimos, ele fez toda uma pesquisa no Google, tem pesquisa também nas instituições, no censo, que aí você consegue, isso aí eu posso até passar também pelo Zap, que você consegue identificar quantos habitantes tem naquele bairro, quantos habitantes tem naquela cidade, quantos domicílios, quantas escolas, quantas igrejas católicas, quantas igrejas denominações cristãs, igreja protestante, quantos centros espíritas, quantos centros de macumba. E aí a gente foi, aqueles que são oficiais, dá para fazer, mas a gente sabe que tem os clandestinos que você não vai ter um dado, mas pelo menos você vai ter uma visão, pelo Google você consegue ter uma visão para demarcar. E aí a gente começou a perceber que o índice de violência, de assalto e de roubo começava na quinta-feira. Então a gente começou a ver que de quinta a sábado é o maior índice de assalto e violência. Então a gente conseguiu identificar isso. Então a gente já vê uma realidade daquela que a gente vai ter que agora, a partir da acabando a profecia, a gente vai começar a retomar esse direcionamento para orarmos especificamente para aquela realidade. Conseguiu perceber? De repente você vai fazer lá de homicídio. Morreu não sei quantas pessoas no ano passado. Morreu não sei quantas pessoas esse ano. Tem lugares que acontece acidente de carro. Tem muito índice de acidente de carro naquela via, naquele mesmo lugar. Então, diante daquela realidade ali, você sabendo desse dado, Deus já te sinalizando o quê? De você fazer uma oração lá. De você fazer em casa, na sua torre, ou de vocês irem lá e clamar no centro do Senhor, jogar água benta. De repente, um sacerdote que é próximo, que a gente sabe que nem todos vão essa realidade, mas aqueles compreendem de dar uma bênção ali, quebrar todas as maldições. Então essa realidade de demarcação, de mapeamento da nossa região nos ajuda na intercessão. Obrigado? Badô, eu preciso fazer isso desde o início? Vocês vão fazendo isso ao longo do ano, entendeu? Aos pouquinhos alguém vai descobrindo uma coisa, vai descobrindo outra. Por exemplo, o Wildinho falou ontem, grande índice de suicídio. Então tem alguma coisa de errado. Então a gente precisa orar, a gente precisa clamar a Deus, a gente precisa entrar na brecha. E aí quando a gente fala isso, demarcação, mapeamento e demarcação de território, isso é em vista também da evangelização. Por exemplo, vocês começam a perceber que teu bairro precisa crescer, ganho para Deus. O evangelho precisa prosperar ali. E aí vocês fazem torre de oração na casa. Daqui a pouco vocês começam a perceber que deveriam fazer em cada quarteirão ou região do seu bairro uma torre de oração estratégica para tomar todo o bairro. E aí, de repente, em 4 pontos estratégicos no seu bairro, você pode fazer 4 torres de oração, e aí vai demorar tempo, porque vai ter que ter pessoas, são processos. Mas nesse mapeamento teve uma moção dessa, vocês podem muito bem pegar essas torres de oração, colocar no mesmo horário, no mesmo momento, fazer o mesmo clamor, a mesma realidade. Claro que Deus vai falar de forma particular para cada torre, mas em vista de ganhar aquele bairro para Jesus. Pegaram? Diante disso, vocês podem começar a empreender uma evangelização. E fizemos torre de oração. O que a gente poderia fazer? Uma evangelização de casa. Não é substituir um círculo bíblico, mas vocês poderiam, de forma estratégica, fazer também dentro desses lugares estratégicos. Não vou fazer a torre de oração, vai ter só uma torre, mas eu posso levantar 4 pontos de meditação da palavra de Deus. 4 pontos onde aquelas pessoas vão chamar as pessoas para casa para evangelizar. E aí, uma vez por mês, vamos fazer um terço na rua para a gente ganhar aquela rua. Então imagine 4 pontos ganhando aquela rua ali, orando, pedindo que Deus se levante naquele lugar. São estratégias, meus irmãos, do Espírito que vai dando a cada um de nós quando nós conhecemos a realidade do nosso bairro. Pegaram? É para fazer isso? Não sabemos. Você vai saber a realidade da sua torre de oração. Isso vocês conseguem compreender? Positivo? E aí quando a gente fala dessa realidade de morte, de suicídio,
de ideologia de gênero. Como teve um grupo, uma torre, o pessoal veio falar comigo ontem, que na Câmara Municipal iria ser votado sobre ideologia de gênero. O grupo está aqui, se tiver, depois puder estar aqui. E aí falou que tinha 2 pessoas que eram contra e 7 eram a favor. 9 eram a favor da ideologia de gênero. Começaram a orar, foram lá na Câmara, não foi isso? Começaram a orar, fizeram ali a escuta profética, a intercessão profética, e no dia da votação inverteu-se. Ficou, na verdade, 7 a favor, 9 a favor e 2 contra. Então conseguiram mudar pela força da oração. Não é poder de Deus? A coisa não funciona. Então essa é a realidade. Deus provocou o coração deles, como Moisés disse. Há uma realidade de calamidade. Deus gritou na igreja, gritou com essa torre de oração. Está acontecendo isso. Eles se colocaram na brecha, oraram e conseguiram. Deus conseguiu intervir de forma poderosa naquele lugar. E aí outras coisas que vão acontecer. Aconteceu isso também. A Câmara não aprovou a cartilha da ideologia do gênero, porque fomos lá para a Câmara rezar o texto lá enquanto eles estavam votando. Então, mais um testemunho parecido com esse, onde uma turma foi lá na Câmara Municipal, na hora da votação, começaram a rezar o texto e a glória de Deus aconteceu. Tem vários exemplos desses aí para a gente entender a importância de termos uma torre de oração. Meu padre não me deixa eu evangelizar. As pessoas não querem saber de Deus. Que não sei o que, não sei o que lá. Em vez de ficar brigando, de ficar criticando, dobre o joelho. Ore no secreto. Peça a Deus, Senhor, toque no meu sacerdote, abençoa ele. Faz com que de fato ele seja pastor segundo o seu coração. E aí você consegue amar o seu sacerdote. Você consegue cuidar dele e orar por ele, em vez de ficar naquela briga, naquela tensão. Porque quando a gente fica na briga, na tensão, o que acontece? A gente não faz nada. Aí a gente fica colocando a culpa no outro. Não deixou a gente orar. Mas a gente pode orar em casa. Quem aqui é da igreja doméstica? Aqui levanta o braço. Quem é da igreja doméstica? Aqui levanta o braço. Você não tem a sua casa? Nós somos a igreja doméstica. A igreja primitiva não se reunia em casa. Nós precisamos voltar a fazer isso. Atos dos Apóstolos 5:32. Eles pregavam e anunciavam nos templos e nas casas. Então nós precisamos também voltar a fazer isso, porque nós queremos recobrar o fervor primitivo, da igreja primitiva. E aí como que acontece a realidade de demônios territoriais? Eu vou pedir só uma realidade para uma situação para vocês. Uma torre de oração com menos de um ano, nós não aconselhamos entrar nesse tema. Mas aqui a gente vai passar para vocês terem uma noção. Por que a gente fala isso? Nem todas as pessoas estão preparadas para estar na torre de oração para combater realidades específicas em nossa cidade. Vocês compreendem isso, meus irmãos? Sim ou não? E se a pessoa estiver com alguma brecha, que é de conhecimento público, alguma realidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos preservar essa pessoa e nós não vamos colocar ela na linha de batalha, na frente de batalha. O que nós vamos fazer? Cuidar dessa pessoa num horário diferente da torre de oração. Isso é pastoreio. Eu vou pastorear essa pessoa, eu vou evangelizá-la, eu vou acompanhá-la, eu vou orar por ela. A torre de oração vai fazer jejum em prol daquela pessoa. Nós precisamos ganhar esse irmão, e sempre quando alguém estiver abatido, nós precisamos ali ganhar os nossos irmãos na oração. E até mesmo uma dimensão da torre de oração é a confissão de pecado, é o arrependimento. Diante de uma realidade, eu libero uma palavra de ciência, eu de repente eu for privilegiado, eu pedir uma oração, falar assim, de repente não vai colocar algo de foro íntimo, porque isso coloca-se para o sacerdote, por meio do sacramento. Mas aí você pode muito bem chegar e falar assim, ora comigo que eu estou tendo dificuldade no casamento. Ora comigo que eu estou tendo dificuldade no trabalho. Você precisa também compreender que a torre de oração é o meio de nós nos salvarmos. Porque se nós ficarmos só na dimensão da intercessão, a gente se perde. O nosso corpo precisa estar harmônico. Precisamos estar em unanimidade em oração, em conformidade. Quando nós falamos, Deus está presente, onde 2 ou mais estiverem unidos, Deus se faz presente. Está presente em concordância. Porque se não estivermos em concordância, nós somos um bando. Nós não somos a igreja católica. Então às vezes nós temos 4, 5 que estão discordando entre si. Na divisão Deus se faz presente? Então a gente precisa ter a unanimidade, a concordância. E aí, como que os demônios se manifestam? Assistindo uma palestra de um exorcista,
ele fala que a realidade aqui no Brasil ela é muito diferente da realidade de fora, e Padre Rufo já falava isso, que os demônios no Brasil é muito barulhento, não é isso que ele falava? Que é diferente de outros lugares e tal. O que a gente precisa entender? Quando se fala de demônio, a gente precisa buscar os nomes bíblicos, como um Baal, por exemplo, Beelzebul. Às vezes a gente fica, como nossos irmãos protestantes, sai preto velho, sai Oxum caveira, sai não sei o que. Essas realidades não são reconhecidas como demônio. Isso o exorcista ele falava. São realidades até para nos confundir, porque nós precisamos saber a origem. Pode até ter um espírito desse, razão de ter uma contaminação no centro espírita, na macumba, e aí a gente consegue ver alguns traços nesse sentido, até pedir a libertação. Por isso que a gente ora por libertação, porque se for de fato um demônio, só o exorcista. E aí o que acontece? Muitas coisas se apresentam como Baal, Beelzebul e outros nomes na Sagrada Escritura, não com esses nomes folclóricos, se assim eu posso dizer, falei certo? Que se apresenta na nossa cultura, que a gente acaba aí as entidades, né? Por meio das entidades que a gente conhece e que a gente vê aquele pastor lá na televisão e que ele conversa, isso aí tudo o diabo está nos distraindo para que nós não conheçamos de fato a origem daquele problema e quem ele é, para que de fato Deus possa reinar. E aí como que acontece? O demônio ele se manifesta e muitas vezes em razão de um pecado e de um vício. A gente precisa identificar isso. No nosso bairro, talvez tem muito índice de pessoas alcoólatras. Tem um grande índice de pessoas na prostituição, no homossexualismo. Então você já está tendo uma indicação que o diabo está se utilizando desse vício, desse pecado, para que possamos descobrir qual é a origem dele, para que nós não possamos nos disfarçar. Então você precisa ter aqueles dados, aquele mapeamento, para que possa te ajudar nesse discernimento. Eles têm a responsabilidade de influenciar um determinado local da cidade. A cidade toda é tomada, mas tem um local específico onde ele está. Tem um lugar específico onde ele está agindo e ali influencia toda aquela cidade. E aí nós precisamos também entender que os nomes dos demônios territoriais são chamados de lascívia. Pode anotar aí, depois que você busca no Google, no dicionário, o que significa, para a gente ganhar tempo. Lascívia. O outro, complacência. Vai identificando. E aí você identificando essa realidade, você já vai chegando mais próximo a identificar o problema ali, aonde o demônio territorial está agindo. Medo. Onde tem muita realidade de medo também, há uma ação dele. Engano. Também é outra realidade que nós descobrimos. Desconfiança e etc. E aí você vê aquela realidade, a pessoa está muito depressiva, tem uma região com muita depressão. Então a gente fica muito assim, vamos orar pela depressão sim, mas nós vamos entender que pode ser um demônio territorial que está dominando as pessoas por meio da depressão. Agora, tem tipo de depressão que é em razão da nossa saúde. E a gente vai ter um discernimento, entendeu? Para vocês depois não falarem que o Barulho está falando que toda depressão é uma ação demoníaca. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando no sentido de grande quantidade, um índice muito grande daquele mesmo problema. Então, é uma sinalização de que pode ter um demônio territorial agindo naquela realidade. A torre entra para orar nesse sentido. Eles rondam as pessoas em lugares, sempre buscando a possessão para destruir. Então ele sempre busca a possessão das pessoas para destruir as pessoas. Porque a função dele é o que? Roubar, matar e destruir. Então sempre vamos fazer link com a Sagrada Escritura para a gente não ficar distraído e ser pego pelo nosso inimigo. Eles se mostram as pessoas sob a forma de coisas lícitas, como jogos, relacionamentos, ideologias e riquezas. Uma das realidades que tem acontecido muito no Brasil é a situação da ação dos demônios territoriais em coisas lícitas, que a gente até fala isso é permitido, mas ele está entrando ali. E uma das coisas é a própria ideologias que estão entrando aí. As ideologias, coisas lícitas,
ilícitas, como jogos, que a gente fala que não tem nada a ver, e a gente está acabando se deixando contaminar pelo demônio territorial. Lentamente, o exército espiritual, ele tem ali o poder, o domínio de ganhar as pessoas para destruir. Eles vão dominando cidade em cidade aos poucos, de forma lenta, eles vão ganhando território. E aí, se houver grupos que levantem torre de oração, que sejam santos, que busquem a santidade, que levantem-se como intercessor para a cidade ser perdoada, para a cidade não ser destruída, o que nós vamos fazer? As nossas orações, meus irmãos, ela vai subindo. E aí o que acontece? Quando o povo de Deus ora, as forças do demônio territorial vai diminuindo. E qual é a força que ganha? De São Miguel Arcanjo dos Anjos. Então o que a gente pega isso? Dever de casa, estudar o livro de Daniel, capítulo 9. E Daniel, capítulo 10. Sobretudo o capítulo 10. O 9 vai nos ajudar ao quebrantamento, ao arrependimento, ao jejum, à lágrima, aos gemidos. O 10 vai falar que um demônio lá da cidade de Pérsia, se não me engano, deixa eu pegar aqui na íntegra, para não falar errado para vocês, e pedia com que a oração de Daniel chegasse até o trono de Deus, e impedia também que chegasse a ele a bênção do Senhor. Então falava que um demônio, você consegue encontrar aí, Daniel capítulo 9, aqui no versículo 13, 9:13. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. E aí a gente faz jejum de Daniel. 21 dias, a gente nem sabe por que isso. 21 dias ele ficou em oração, em jejum, por quê? Ele viu que se cumpriu a promessa do povo sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, mas percebeu também que muitos já estavam acostumados com a Babilônia e não voltaram para Jerusalém e continuaram as suas práticas. Ele entra em combate, só que o chefe do reino persa, um demônio territorial, impedia a oração de Daniel ultrapassar o terceiro céu. A nossa oração até ultrapassa aqui o teto, o primeiro céu, mas para chegar lá onde a gente vai ganhar a bênção de Deus, há demônios territoriais nos ares que impedem de chegar. Então Daniel ficou 21 dias orando, jejuando, para que isso pudesse quebrar. Ele entrou em combate direto, ele ficou orando, jejuando, pagando preço, até que as forças do demônio territorial foi se esvaindo. E aí veio quem? Miguel Arcanjo, com as miríades celestiais, e expulsou esse demônio, esse chefe do reino persa. E aí a oração chegou e a bênção depois veio também a Daniel. E vai terminar o versículo, capítulo 10, versículo 22. Contra esses demônios não há ninguém que me defenda, não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Então, meus irmãos, no dia de combate espiritual, chame Miguel, Rafael, Gabriel, sobretudo Miguel. E a gente sabe que Rafael também é um anjo da cura, do combate. E aí a gente vai pedir os arcanjos para nos ajudar e nos auxiliar. Nunca nós vamos sozinhos, como vai dizer na carta de Judas, São Judas. Lá no final, já antes do Apocalipse, vai dizer que o demônio e Miguel estavam lutando pelo corpo de Moisés. Vai dizer a palavra, isso me chama muita atenção. Miguel poderia decretar uma sentença de exasperação contra Satanás, mas ele não fez. Ele tinha autoridade, mas ele não fez. E ele pediu o quê? Que o próprio Senhor o exortasse, que o próprio Senhor o expulsasse. Então, nessa palestra do exorcista, ele falava: somente o exorcista, o padre exorcista, o bispo, pode fazer exorcismo. O leigo não pode. Agora, oração de libertação nós podemos. Mas como nós vamos fazer oração de libertação? Como nós vamos fazer também a nossa oração de intercessão? Que o Senhor exorte Satanás. Que pelo poder do nome de Jesus, as for sempre colocando o Senhor na frente.
Entendeu? Sempre colocando o Senhor na frente, sempre colocando a Virgem Maria na frente, sempre colocando os anjos na frente, nos protegendo. Nunca a gente já dando, determinando logo, mas sempre colocando aí na autoridade do Filho de Deus. Nós vamos conseguir a batalha, porque no nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, no tocante à realidade do demônio territorial, conseguiu entender mais ou menos? Sim ou não? Sim. E aí eu peço a vocês a caridade, porque tanto eu quanto o Dinho, nós não temos ainda nenhum material, ninguém tem nenhum material a respeito disso. Houve uma moção profética da torre de oração, e aí nos colocaram como está na frente da batalha, e a gente está tentando com todo esforço fazer, e o Padre Roger estará lançando em breve um livro que vai nos auxiliar, que vai falar sobre escuta profética e intercessão profética, que vai auxiliar a nós nesse combate espiritual. Até uma coisa interessante, quando eu estava falando sobre a questão dos demônios territoriais, eu lembro que a última vez que eu vi o Padre Robert Degrante, não sei se alguém já ouviu falar, um dos maiores expoentes da corrente de graça, um americano. Hoje a renovação do Brasil é carismática, a pegada que a gente tem por causa desse padre chamado Robert Degrante. E eu lembrava que ele contava uma história sobre o Triângulo das Bermudas. Eu não lembrava muito bem, né? Eu lembro quando eu fui fazer a pregação sobre torre de oração, eu tinha que falar sobre os demônios territoriais, e eu sou amigo de uma das pessoas que cuida dele, está muito doente, né? O Padre Grande tem tudo sem imaginar de ruim, ele tem. Um homem que tinha um dom de cura extraordinário, tem câncer, Alzheimer, sem imaginar de ruim ele tem. E aí eu pedi a ele, tinha pedido a ela, e ela está conseguindo um material. E aí ela mandou agora um material lá para mim, só que ela está até traduzindo para mim, porque eu não falo inglês, né? E ela foi, eu tinha citado isso, ela mandou para mim um material, onde ele fala, vocês lembram da história do Triângulo das Bermudas? Antigamente se falava que passava avião lá, sumia avião, o barco passava lá, fundava, lembra? Tinha naufrágio, alguns chamavam até de Triângulo do Diabo. E aí o Padre Degrante, uma vez pregando ali naquela região, o cara falou para ele, ó, não podemos passar por aqui, tem que dar a volta, porque todo mundo que passa pelo triângulo, né, o avião cai, morre, desaparece, aquela coisa toda. E ele, incomodado com aquilo, como o Moisés pregava agora ali, foi rezar, e Deus deu para ele, né, ele fez lá uma torre de oração, vamos colocar assim. Deus colocou para ele que o que tinha acontecido ali, né, ele foi pesquisar, e aí ele descobriu que naquela época passava-se por ali os navios negreiros, né? Era a rota dos navios negreiros, passava por ali. Eu não sei se você for estudar história, a Inglaterra sempre foi contra a escravidão e colocava a marinha inglesa patrulhando os mares, e quando eles encontravam um navio negreiro, eles prendiam lá os escravistas e saltavam os negros. Então a rota de fugir era por aquilo ali. Mas quando a marinha inglesa começou a pegar que os caras fugiam por ali, o que os caras faziam? Tinha um alçapão dentro do barco, o navio, eles abriam e matavam todo mundo até afogado. E quando a marinha inglesa entrava no navio, cadê os negros? Tem negro. Porque tinham afogado os caras. E aí foi revelado ao Padre Degrante que um daqueles pajés lá da África, que cultua aqueles deuses, lançou uma maldição ali morrendo naquele lugar. E ali naquele lugar havia um demônio naquele lugar lançado por uma maldição. E aí o Padre Degrante reúne alguns padres amigos, né, e alguns pastores. Você sabe que nos Estados Unidos não tem esse problema que tem aqui. Lá são cristãos, né, lá não tem isso. Padre reza pastor, não tem isso, né? E aí eles foram juntos e fizeram um ato profético. Os pastores fizeram um culto
e os padres celebraram uma missa e consagraram aquela região que era chamada de Triângulo da Bermuda. Tanto que hoje a gente não ouve mais nada, mas não é porque não passa mais nada lá, é porque ninguém mais morre lá. E da mesma forma que começou, que ninguém sabia, da mesma forma acabou e a gente nunca ouviu falar dessa história. Se Deus quiser e se Ele permitir, futuramente a gente vai estar publicando, porque como o Badu falou, não tem nada. A gente está tentando olhar na vida dos santos, de grandes homens de Deus, histórias, que eles viveram, para a gente possa ter exemplos de como agir os demônios territoriais e como a gente pode combatê-los. Mas o importante é a gente fazer as torres, né? E aí, só para a gente finalizar, toda a realidade que nós vamos fazer, é bom a descrição. É bom a descrição. Quando Josué foi ganhar Jericó, ele mandou antes espiões, para conhecer a realidade. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele foi sozinho na madrugada ver a realidade como estava. Então vai ter situações que a gente faz ali sem ninguém saber. Já fazendo as anotações, vai fazer ato profético, assim, de orar, um ato de fé, de orar pelo lugar, não sai alarmando muito, entendeu? Porque a gente está lutando também com forças espirituais, então a gente precisa também ter um discernimento, tá bom? Então vamos ficar de pé, nós vamos pedir a intenção da bem-aventurada Virgem Maria, porque a missa é às 2 horas, então nós não vamos nem orar para que possamos participar da Santa Missa e pedir que Nossa Senhora possa colocar o seu manto em todas as nossas torres de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.